Olá, energúmenos, tudo bem por aí? Dando continuidade ao tema conjunções, vamos falar hoje sobre as conjunções subordinativas, já que falamos sobre as conjunções coordenativas no vídeo anterior, não é verdade? Então, as conjunções subordinativas são consideradas em dois grupos: as conjunções subordinativas integrantes e as conjunções subordinativas adverbiais. As conjunções integrantes são utilizadas nas orações subordinadas substantivas, ou seja, para ligar a oração principal à oração subordinada substantiva. Quais são essas conjunções integrantes? É o que e o se. São chamadas de conjunções integrantes próprias, porque nós podemos ter outros elementos, outras conjunções, enfim, outros elementos da gramática, fazendo o papel de conjunção integrante, que é o caso do como, é o caso do quanto, enfim. Então, nós teremos as conjunções integrantes impróprias. Mas isso aí fica para um estudo mais pormenorizado. Nós temos que entender que as conjunções integrantes próprias, que e se, são as mais utilizadas até por você na sua produção textual e também nas próprias questões de concurso, né? Seja em nível militar, seja em nível civil, enfim, qualquer concurso. Pessoal, as conjunções subordinativas adverbiais agora são em um número de 9 conjunções subordinativas adverbiais. Eu tenho as causais, as consecutivas, as conformativas, as condicionais, as comparativas e as concessivas, as temporais, as proporcionais e as finais. Para uma memorização mnemônica, vamos colocar assim, que eu não gosto de decoreba, nunca gostei, não gosto. Você tem que ter um entendimento disso. Então, para que você tenha um entendimento mnemônico disso, marque sim as 6 primeiras conjunções. As 6 primeiras conjunções subordinativas adverbiais começam com a letra C. As 6 primeiras começam com a letra C. E as 3 últimas TPF. As 3 últimas TPF, ok? Então, causais, consecutivas, condicionais, concessivas, conformativas e condicionais, e temporais, proporcionais e finais. Perfeito? Vamos dar exemplos de cada uma conjunção dessas 9 as quais nós terminamos de falar. Por exemplo, como conjunção causal, a mais usual, a mais utilizada por todos é o porquê. Mas nós temos também o visto que, o já que, uma vez que, o como sendo utilizado como porquê. Muito cuidado com a conjunção como, ela tem várias utilizações, perfeito? Então, mas a mais usual é o porquê, perfeito? Como comparativas, como consecutivas, eu tenho o que, a mais utilizadas, né? Uma das mais utilizadas, o que, sempre junto de um pronome ou às vezes até de um advérbio de intensidade, como tão, como tal, como tamanho, ok? Então nós podemos utilizar o que como consecutivo em várias situações. Aí nós temos a comparativa mais usual é o como, né? A conjunção como, mas podemos ter, por exemplo, do que, tão como, mais do que, menos do que, também pode ser utilizado como conjunção comparativa ou locução comparativa. Nas concessivas nós temos o embora, o apesar de, ainda que, mesmo que, tá? Se bem que, nós temos várias locuções conjuntivas concessivas que podem ser utilizadas. As conformativas, segundo, conforme, consoante, como, olha o como aparecendo de novo. Por isso que eu falo para vocês,
tem que ter cuidado com o elemento como, que ele pode ser utilizado de várias formas. Perfeito? Condicional. Tem o se, né? O se, que mais? Várias outras conjunções condicionais, né? Ou seja, passando essa ideia, ou de locuções, né? Passando essa ideia de condicionalidade da ação com a oração principal, né? E aí nós temos as temporais, que dá a ideia de temporalidade, tempo, né? Quando, por exemplo, enquanto, logo, logo que, né? Logo não, logo que, perdão, tá? Logo é conclusiva, coordenada conclusiva. E nós temos as proporcionais, que dá a ideia de proporcionalidade, seja ela diretamente proporcional ou inversamente proporcional, também muito utilizado, né? À medida que, quanto mais, ao passo que, a proporção que, enfim, tantas outras aí que nós podemos utilizar como proporcionalidade. E as finais, né? Que dá a ideia de finalidade. Por exemplo, para que, a fim de que, por que, sendo utilizado como para que, tá? Então nós temos aí todas essas conjunções subordinativas que são de suma importância na coesão textual. Vou reforçar essa ideia. Se você possui problema em coesão textual no seu texto, porque você está tendo problemas com os conectivos. Quais são os conectivos mais usuais? Pronome relativo, as conjunções, as preposições, a pontuação, principalmente a vírgula e os verbos. Esses são os 5 elementos de coesão textual de um texto. Tá? 5 elementos mais usuais. Aí eu posso ter, por exemplo, como elemento de coesão, os pronomes de forma em geral, né? Não só o pronome relativo, mas como todos os pronomes de forma em geral. Posso também estar tendo problemas com os pronomes de forma em geral. Portanto, muito cuidado com a conexão do texto. A conexão leva à coerência também. Se você perde em coesão textual, você está perdendo em coerência textual. Perfeito, pessoal? Então, essa relação de coesão, ou seja, da conjunção, né? Elemento que nós estamos falando atualmente, da conjunção com a coesão e a coerência do texto é muito importante. Você pode ter um texto coeso, mas não coerente, por exemplo. Você pode ter estudou e não passou no vestibular. Estudou e não passou no vestibular. O texto está coeso? Está. Não há problema nenhum de coesão textual, mas o texto está coerente. A conjunção e aditiva aí é coerente nessa situação de estudar, não passar. Se você estuda, a tendência é que passe. Se você não passou, você está tendo uma oposição com a ideia de estudar. Então, eu não posso utilizar aí a conjunção e. Eu teria que me utilizar de uma conjunção adversativa, seja ela qual for. Mas, como eu disse na aula passada, o bom aluno, aquele aluno que está se desgarrando dos demais, do senso comum, já está além disso, já vai usar, por exemplo, vírgula e, uma situação muito mais refinada, né? Onde que o leitor que conhece da gramática vai bater o olho e vai falar, olha, esse aqui sabe da língua portuguesa, ok? Então, muito cuidado com esta situação, muito cuidado com o uso dos conectivos, principalmente das conjunções. Quando falarmos de orações subordinadas adverbiais, voltaremos um pouquinho nessas conjunções para que nós podemos fazer o link entre a conjunção e a própria oração subordinada com a sua coesão e com a sua respectiva coerência. Perfeito, energúmenos?
Um beijo, qualquer dúvida, @Profabin no Instagram, Profabin no YouTube e Professor Fábio Guimarães no Facebook. Até a próxima!